Quer entender por que pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas estão mais vulneráveis à Covid-19 do que pessoas brancas? Então se ajeita aí e vamos lá. Eu sou Uri Paz, estudante de Sociologia e pesquisador na área de Relações Raciais, e criei esse canal com o objetivo de conversarmos sobre os mais variados assuntos que têm as relações raciais como intersecção. Esse é o primeiro vídeo do especial Covid-19 e Desigualdades Raciais. Os vídeos desse especial serão baseados nos informativos que estão sendo publicados a partir de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo Afro-Sebrap. Como sempre, o link e as referências estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos entender o panorama das desigualdades raciais que já estavam ocorrendo aqui no Brasil antes da pandemia chegar. Esse é um exercício importante de ser realizado para a gente entender quais foram os fatores que levaram ao quadro de maior letalidade nos bairros periféricos e da população preta, parda, indígena e quilombola. A primeira questão que nós precisamos esclarecer é a seguinte: o que é desigualdade? De acordo com o pesquisador Charles Tilly, a desigualdade é uma relação que existe em que uma das partes sai mais beneficiada do que a outra, ou uma relação em que existe uma escada e que determinados grupos ficam no topo da escada, enquanto que outros grupos ficam na base dessa escada. Ou seja, uma desigualdade vertical. Mas não podemos confundir desigualdade com diferença. Todos os seres humanos são iguais entre si, mas possuem diferenças entre nós que não necessariamente geram desigualdade. Quer um exemplo? A diferença atlética entre uma pessoa de 60 anos, quando comparada a uma pessoa de 24 anos, é uma diferença, mas não se configura como uma desigualdade. Agora, a diferença na expectativa de vida entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil se configura como uma desigualdade, porque nós sabemos que a expectativa de vida está ligada diretamente à rede de saúde, de saneamento básico, de educação, de renda e várias outras variáveis. E de acordo com os estudos desenvolvidos aqui no Brasil, a população preta, parda e periférica acumulam os piores índices nesses indicadores que eu falei. Então, vamos avançar. Vamos fazer um pequeno panorama sobre as desigualdades raciais aqui no Brasil? De acordo com uma pesquisa, pessoas pretas e pardas têm maiores chances de terem diabetes e hipertensão do que pessoas brancas. E como sabemos, o diabetes e a hipertensão são fatores de comorbidade para a Covid-19. Isso significa que pessoas com esse quadro de doença têm maiores chances de desenvolver os quadros mais graves da doença. E olha que dado interessante que essa pesquisa apontou. Pessoas pretas e pardas têm menos chances de apresentarem câncer ou doenças cardiovasculares. Isso quer dizer que pessoas pretas e pardas são mais fortes ou têm mais resistência a essas doenças? Não, a explicação é outra. O diagnóstico desse tipo de doença demanda um certo acompanhamento contínuo com médicos e acesso a uma certa estrutura de exames e estrutura hospitalar para ser diagnosticado. E como as pesquisas apontam, pessoas pretas e pardas têm menos acesso a essas estruturas. Então, esse indicador de que pessoas pretas e pardas têm menos chances de apresentarem quadros de câncer ou de doenças cardiovasculares nos apontam que existe uma subnotificação simplesmente porque os exames não são feitos. Agora, vamos analisar as desigualdades regionais do país? Esse é um mapa racial que divide o país a partir de raça. Ou seja, os municípios das cores laranja são os municípios que possuem maioria de pretos e pardos, enquanto que os municípios de cor azul são os que possuem uma maioria branca. Nos estados aqui do Sudeste, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, os municípios são de maioria branca. Mas vocês estão vendo que no Norte e no Nordeste existe uma maioria de pessoas pretas e pardas nos municípios? Um estudo foi desenvolvido para entender essas diferenças e identificou que os municípios de maioria preta e parda são os que acumulam os menores índices de DH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, maior vulnerabilidade social, maiores índices de concentração de renda, maiores índices de mortalidade infantil e morte prematura, ou seja, com menos de 65 anos. Tá entendendo agora por que é que o Amazonas está enfrentando falta de oxigênio e São Paulo não? É tenso, né?
Imagina esses municípios durante a Covid-19. Porque esses indicadores que eu acabei de falar aqui para vocês estão diretamente ligados ao sistema de saúde da cidade. Esses índices mostram que o sistema de saúde da cidade já é ineficiente antes da pandemia da Covid-19. E agora vamos voltar a analisar o Brasil todo. Como podemos ver nesse gráfico, existe também uma profunda desigualdade no IDH entre pessoas brancas e pretas e pardas, além de desigualdade de renda e desigualdade educacional. Esses gráficos mostram como existe um descompasso no progresso de pessoas brancas e pretas e pardas no Brasil. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano de Pessoas Pretas e Pardas de 2010 foi o mesmo que pessoas brancas atingiram nos anos 2000. O mapa que nós vimos anteriormente, ele é muito importante para destacar como existe uma linha racial que divide as regiões do país e como existem também desigualdades nesses municípios. Mas existem desigualdades dentro aqui das cidades do Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo. O caso da cidade de São Paulo, por exemplo, é interessante porque ele apresenta o seguinte quadro. Pessoas que moram nas periferias de São Paulo possuem uma menor média de idade ao morrer do que as pessoas das zonas centrais. Então, quando a gente analisa a idade das pessoas que morrem na periferia, a gente vê que, pela média, eles estão morrendo bem mais cedo do que as pessoas que estão habitando as zonas centrais da cidade. E é claro, as zonas periféricas de São Paulo possuem uma maior concentração de moradores pretos e pardos. E quando a Covid-19 chega aqui no Brasil, todo esse panorama de desigualdades raciais que a gente conversou aqui nesse vídeo se intensificam. A população preta e parda possui empregos que são mais precarizados e que não podem ser desempenhados por home office, por exemplo. E uma grande questão colocada aqui na análise sobre as mortes por Covid-19 no Brasil, a partir de uma análise racial, é que existe uma grande porcentagem de casos que não são declarados a sua raça. O que isso quer dizer? O SUS, de acordo com a lei, deve declarar para cada paciente que ele atende qual é a sua raça ou a sua cor, porque isso embasa o desenvolvimento de políticas públicas para entender se, por exemplo, existe alguma relação entre maiores índices de uma doença em uma população ou em outra. Mas quando analisamos os dados da Covid, mais de 30% dos testes não possuem o dado raça-cor declarado. E essa é uma questão que o movimento negro bate na tecla há décadas, porque o Estado brasileiro não tem muito interesse em ficar produzindo provas contra si mesmo, né? Não quer mostrar que ele mesmo produz desigualdades. Mas com os dados que nós temos disponíveis, nós conseguimos ver que pessoas brancas estão sendo mais testadas do que pessoas pretas e pardas. E o que isso indica? Isso indica que apenas as pessoas pretas e pardas que desenvolvem os casos mais graves da Covid-19, que demandam internação, por exemplo, é que estão sendo testadas, enquanto que pessoas brancas, por terem mais acesso financeiro e por poderem contratar o teste do Covid no particular, conseguem se testar quando ainda estão assintomáticos, por exemplo. E qual é o grande problema disso? O grande problema de testarmos apenas os casos graves da Covid-19 é que nós não conseguimos saber, por exemplo, o número real de infectados, muito menos a taxa de transmissão. E esses dados são importantes para que a gente consiga desenvolver políticas públicas que evitem uma maior transmissão de Covid nas zonas periféricas, por exemplo. Se nós já temos cidades fragilizadas, como eu mostrei aqui nos gráficos anteriores, nós precisamos de um maior cuidado com essas cidades porque a estrutura de saúde já é fragilizada. E quando damos um zoom em São Paulo ou no Rio de Janeiro, existem também bairros muito precarizados e que precisam ter um acompanhamento maior da doença. É aí que reside o problema de testar pouco. Agora que já temos um panorama das desigualdades raciais que já estavam presentes no Brasil antes da pandemia, a gente pode avançar para os próximos vídeos, que vão falar de outros temas, mas que têm a Covid-19 como a sua base. Quer saber mais sobre os informativos? O link está aqui na descrição. Deixa seu like, comenta aqui no vídeo e se inscreva no canal porque na semana que vem tem mais. Até logo!